Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e hoje a gente vai aprender a trocar as cordas do contrabaixo. Eu separei algumas dicas e alguns macetes para facilitar a nossa vida na hora de trocar as cordas do seu instrumento. Além disso, vamos falar um pouco sobre a durabilidade, como evitar o desgaste e tirar algumas dúvidas. Vamos lá? Bom, antes de começar, eu tenho uma dica super importante, saca só. Muitas pessoas me perguntam quanto tempo dura uma corda e é claro de em quanto tempo eu devo trocar esse encordoamento. Bom, isso é fácil de entender, gente. No caso de usar o instrumento todos os dias, como aqui para gravar aulas ou para ensaiar e até mesmo para shows, a gente percebe que o desgaste acontece mais rápido. Então é aconselhável trocar as cordas de 2 em 2 meses, no máximo 3. Agora, se você não usa seu instrumento todos os dias, o jogo de cordas pode chegar a durar de 3 a 6 meses. Mas é importante prestar atenção em alguns detalhes, como a sujeira, a transpiração do corpo e a corrosão natural, porque esse desgaste das cordas faz perder o brilho e a sonoridade e pode até começar a desafinar o seu instrumento. De qualquer maneira, isso é um ponto pessoal e é legal ficar ligado, beleza? E para fechar esse quadro de dicas, para prolongar a vida útil das cordas do seu baixo, é sempre bom ter à mão uma flanela para limpar as cordas depois de usar. Isso serve para os estudos, os ensaios, os shows e etc. Assim você evita o acúmulo de gordura das mãos, o que é muito comum, e mantém as cordas limpas além de aumentar o tempo de uso. Vamos começar? A primeira coisa é afrouxar as cordas, ou seja, soltar elas. Vamos fazer isso uma corda de cada vez, olha só. Vamos começar afrouxando pela primeira corda, a corda Sol. Lembre-se de ter muita atenção para não fazer o contrário, ok? Quando perceber que já está bem frouxa, tire devagar puxando a corda pela ponte e evite puxar rápido. Isso pode fazer com que a corda bata na madeira ou nos captadores e arranhe o seu instrumento. Vamos repetir o processo para todas as cordas. Uma dica: se você não tem outro jogo de cordas novas para deixar de reserva, enrole as cordas que acabou de tirar, como você enrola um cabo. E guarde, pois se você precisar, em último caso, pode recorrer a elas. Pronto, agora vamos instalar as cordas. Na embalagem, o fabricante sempre indica pela cor das bolinhas qual é cada uma delas. Primeiro, pegue a primeira corda e verifique se é a corda Sol. Passe pela abertura que fica na ponte do corpo do instrumento e estique a corda. É comum sobrar uma diferença do tamanho das cordas no headstock. Não é aconselhável enrolar muita corda nas tarraxas, porque isso pode provocar o desgaste precoce. Por isso, vamos cortar um pedaço da corda, que você pode fazer com um alicate de corte ou bico, assim. Agora, com muita atenção, coloque a corda de forma vertical sobre a abertura dentro da tarraxa. Entorche a ponta da corda e passe o restante pela abertura. Com muita atenção, enrole a corda no sentido que você afina o instrumento. Isso vai facilitar no restante do processo. Depois de enrolar, mantenha a corda esticada para não sair da tarraxa. Passe a corda sobre o note, pelo separador e aperte o restante da corda. Não precisa puxar muito, só um pouco até sentir que ela já está esticada. Repita todo o processo para as outras cordas e fique atento ao modelo do seu instrumento. Bom, agora que estamos com todas as cordas instaladas, antes de afinar vamos esticá-las. Isso é necessário para que depois de afinar as cordas, evite que elas voltem e desafine seu instrumento. Fazendo esse processo, na maioria dos casos, vamos precisar afinar no máximo 2 vezes, olha só. Você vai esticar, levantando a corda, mas sem forçar muito, não queremos estourar uma corda. Agora você repete o processo em todas as outras cordas, e pode até esticar um pouco, mas rodando a tarraxa apertando a corda. Uma dica: para quem domina a técnica de slap, que tem essa característica de bater e puxar as cordas, pode ser uma boa opção para esticar. Feito isso, agora vamos afinar o baixo. Para quem já sabe afinar de ouvido, é só pegar a nota Sol de qualquer instrumento como referência, afinar a primeira corda e afinar o restante com base na afinação padrão. Ou ainda usar um afinador eletrônico. Depois de afinar e começar a tocar, é normal aparecer algum tipo de tracejamento. Isso porque colocando cordas novas, seu instrumento pode precisar de uma regulagem simples na ponte. Se tiver dúvidas, procure um luthier de sua confiança ou uma indicação para manter seu instrumento sempre em dia.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de como trocar as cordas do seu contrabaixo. Espero que tenha ajudado. Eu particularmente amo corda nova. Dúvidas? Posta aqui embaixo que a gente responde. No mais, eu vou ficando por aqui. Abração do Naldão e até a próxima. Depois de enrolar, que não vai ser muito, já que diminui. Nossa! Putz! Zoa não, Dudu, senão eu vou rachar, hein? Vou rachar, hein? Depois de enrolar, que não vai ser muito, já que diminuímos